Olá, hoje a gente vai dar uma olhada profunda em Jó 31. É um capítulo, assim, muito intenso. É onde Jó faz sua defesa final, sabe? Uma declaração poderosa da sua integridade. É verdade. E a estrutura é fascinante. Ele vai listando uma série de coisas que ele garante que não fez. E para cada uma é tipo, ele invoca uma maldição sobre si mesmo se estiver mentindo. É muito dramático, né? Nossa, muito. Uma defesa bem pessoal. Vamos analisar isso então. Ele começa com algo bem íntimo, um pacto com os próprios olhos. Versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. É um controle sobre o desejo, né? Exato. E o que eu acho fascinante é como ele já começa estabelecendo um padrão de retidão interna. Sabe, não são só as ações por fora. Ele conecta o comportamento dele diretamente ao que ele acredita ser o julgamento de Deus. Ali nos versículos 2 a 4, ele meio que pergunta: ué, o destino dos ímpios não é a ruína? Deixando claro que ele não se encaixa ali. Faz sentido. E aí ele segue para a honestidade na vida prática, nos negócios. Versículos 5 a 8. Se andei com falsidade, pese-me Deus em balanças fiéis. Se o meu coração se deixou levar pelos meus olhos, ele até fala, então semeia o eu e outro coma. Bem forte. É, ele não foge do escrutínio de Deus, pelo contrário, ele convida, né? Pese-me Deus em balanças fiéis. Isso mostra uma confiança enorme na própria inocência. 9 a 12. Se o meu coração foi seduzido por mulher, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pesado. Muito pesado. Ele descreve isso como uma vergonha, um crime, um fogo que consome até a destruição, o Abaddon. Sim, a intensidade da linguagem aí, nos versículos 11 e 12, só reforça a gravidade que Jó dava para essa transgressão. Para ele, não era só quebrar um relacionamento, era algo que destruía a própria colheita da vida, como você disse. Leva à destruição total. Mas a defesa dele não fica só no pessoal, né? Ele vai para a justiça social de um jeito, contundente. Como ele tratava os servos, está lá nos versículos 13 a 15, os pobres, as viúvas, os órfãos, nos versículos 16 a 23. Os detalhes são marcantes. Compartilhar o pão, vestir quem não tinha roupa com a lã das minhas ovelhas, não levantar a mão contra o órfão. Isso. E a maldição que ele invoca para isso é física, bem visual. Que meu braço caia do lambro. Nossa. É impressionante. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a base para essa justiça é muito interessante. Tá lá no versículo 15. É o reconhecimento da criação comum. Aquele que me fez no ventre não os fez também. Quer dizer, ele enxerga uma humanidade compartilhada, criada pelo mesmo Deus. Isso é poderoso. E ele age assim por causa disso, e também por temer o juízo de Deus, né? Tá no versículo 23. Entendi. E depois disso, Jó nega outros dois grandes problemas: idolatria e materialismo. Versículos 24 a 28. Afirma que não botou a confiança no ouro, não se alegrou com a riqueza, nem adorou o sol ou a lua escondido. Aham. E isso só reforça a fidelidade exclusiva dele a Deus. Qualquer coisa diferente disso, para ele seria, como ele mesmo diz, infiel a Deus nas alturas. Está lá no versículo 28. E tem mais. Até a atitude com inimigos e estrangeiros, ele menciona. Versículos 29 a 32. Diz que não se alegrava com a desgraça dos outros, que a porta dele estava sempre aberta para o viajante. Ele até cita um testemunho, tipo, da casa dele. Quem não se saciou com a carne de Jó? É, ele cobre tudo mesmo. E ele contrasta isso com o que ele acha que é o comportamento comum, né? Que está nos versículos 33 e 34, que é esconder o pecado por medo do que os outros vão pensar, medo da multidão. Jó faz o contrário. Ele busca o confronto, ele clama por uma audiência com Deus, que é apresentar a defesa dele formalmente. Exato. O clímax é quase um desafio mesmo. Versículos 35 a 37. Ah, se eu tivesse quem me ouvisse, que o Todo-Poderoso me responda. E ele continua, eu lhe daria conta de todos os meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Que postura, hein? Quanta confiança. Muita confiança. E ele termina com um juramento ligado à terra, né? Nos versículos 38 a 40, basicamente afirmando que tratou a terra e quem trabalhava nela com justiça, sem explorar ninguém. Isso fecha o ciclo mostrando uma ética que se aplica a tudo. Então, resumindo, Jó 31 é a grande declaração de inocência,
de Jó. Ele pega a vida dele, a conduta dele e mede por um código moral super rigoroso. Pureza pessoal, justiça social, fidelidade a Deus, honestidade. E no fim ele meio que desafia o próprio Deus a achar uma falha ali. Exatamente isso, não é só uma negação de culpa, tipo, não fiz isso, não fiz aquilo. É uma afirmação positiva dos padrões pelos quais ele viveu. Mostra uma consciência muito profunda da justiça, da relação com o divino, a forma como ele articula cada ponto. Nossa, demonstra a seriedade com que ele levava a própria integridade. E sabe, fica uma reflexão interessante no final. Considerando a profundidade, a especificidade toda da defesa de Jó, que tipo de prestação de contas uma pessoa faria hoje se tivesse que justificar sua integridade de forma tão completa assim perante algo maior que si mesma? Como seria isso? É uma boa pergunta para a gente pensar. E com essa reflexão, a gente encerra essa análise de hoje sobre Jó 31.